A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação que eu estou aqui na casa do Senhor. Que é que eu sou servo. Que é que eu vim fazer? Servir ao Senhor. Aí nossa ministra de música aí, quando começou, uma das ministras, a nossa irmã Sandra, ela começou fazendo uma pergunta no início do louvor: como é que você está? Como é que você chegou aqui? Como é que foi o seu dia? Né? O meu foi bastante corrido, não sei o de vocês, mas graças a Deus estamos aqui para continuar essa boa obra. Amém? Deus, Ele é o Deus que nos sustenta e confirma a sua palavra. Quero agradecer já aos nossos visitantes, a você que está aí do outro lado, né? Nos assistindo, cultuando a Deus também. Que Deus possa, através dessa palavra, te alcançar nesta noite também com essa palavra poderosa. Amém? Como nós falamos há uns dias atrás aqui, o livro de Atos, né? Nós vamos estar trazendo a palavra no livro de Atos. O livro de Atos é uma continuação do desenvolvimento dos ensinamentos de Jesus. É no livro de Atos que acontece algo que marcaria para sempre, não só a história, mas traria uma transformação para toda a vida daquele que já confessou a Jesus Cristo, né? Seria um divisor de água, aonde cada cristão recebeu a entrada do Espírito Santo, né? Antes Jesus visitava. Aí no livro de Atos é um divisor de água. Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, quando ele sobe, ele manda ficar em Jerusalém, e aí a promessa se cumpre. Deus deixa de visitar os seus servos e agora ele faz morada em mim, em você, em todos que já confessaram o nome dele. Amém? Existe um Deus morando aí dentro de você. Né? Você já parou para pensar isso? Existe um Deus morando aí dentro de você. E ele disse, não entristeçai o Espírito Santo de Deus. É nesse livro que é inaugurado a Eclesia, a Igreja de Cristo. É nesse livro que nós recebemos o primeiro nome, título de cristão. É no livro de Atos, né? E é nele que nós vamos meditar hoje, mais uma vez. Eu gostaria que você abrisse aí a palavra de Deus no livro de Atos, né? Hoje desejo transmitir para você, para cada um de nós, né? Uma palavra poderosa que ecoa há mais de 2000 anos. O texto se encontra onde? No livro de Atos. Alguns conhecem como Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 4. Deixa eu abrir a minha aqui. Atos 4, Mateus, João, Atos 4. Verso 20. Aí a irmã Tayane, né? Chegou aqui, mais uma confirmação desta palavra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para continuar. Coloquei como título aqui, não podemos deixar de falar. É Atos 4, versículo 20. Ele vai dizer assim: porque não podemos deixar de falar do que temos vistos, porque não podemos deixar de falar do que temos vistos e ouvido. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus, né? Pedro e João, esse texto ele nos mostra Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo, convictos, né? Cheios de coragem, eles estavam certos do que eles criam. Eles estavam assim, eu tenho que fazer,
Eu tenho que falar, eu tenho que anunciar, eu tenho que proclamar que Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu, morreu pelos meus pecados e ressuscitou. E subiu aos céus e prometeu um dia vir buscar cada um daqueles remidos, cada um daqueles que quer confessar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Posso imaginar na mente de Pedro e de João, eles pensando assim, né? Eu posso até ficar preso em cárcere, mas eu não vou me calar. Não é você ser importuno, é você falar a palavra no momento certo. Não é você oportunar a pessoa todo dia com aquela mesma palavra, você vai se tornar uma pessoa chata, mas é você anunciar no momento certo. Deus, Ele tem e quer você em algum lugar para abrir a sua boca e falar do amor dEle. Então, não se cale, fale aquilo que Deus já colocou no seu coração. Em tempo oportuno, Deus vai te usar em algum lugar. Então, somente não se cales. Mesmo nas lutas, mesmo na dor, mesmo na perseguição, não pare de falar desse Jesus, que em breve, o que vai acontecer? Ele vai voltar. Alguns dão risada, alguns dizem, eu era desde o ventre da minha mãe, eu já dizia que Jesus ia voltar, contar essa história, mas não se engane, Ele vai voltar. O que tem feito você se calar de anunciar esse Jesus? É a vergonha, o medo, as perseguições? O que tem te feito você, às vezes, calar de anunciar? Nós vimos um texto aqui, Pedro e João, ele com a convicção, eles convictos, eles cheios do Espírito Santo, mas com essa convicção em mente, né? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido, crido. Ninguém vai me calar de anunciar. Aconteça o que acontecer, eu estou disposto a dar a minha vida, eu estou disposto a ir para a prisão, eu estou disposto a ficar acorrentado, eu estou disposto a ser maltratado até a morte, mas não vou deixar de anunciar esta palavra poderosa que transformou a minha e a tua vida. Amém? Não se cale. É o que Deus está dizendo nesta noite para mim e para você. Não se cale de anunciar esta verdade. Amém? Vamos lá. No Antigo Testamento, aí tem a ver com a mensagem cantada aqui por alguns irmãos, e na conclusão aqui a nossa irmã Tayane, ela trouxe essa palavra também. Nem no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, nenhum rei, nenhum imperador, né, pôde conter essas palavras poderosas, essas verdades. Nenhuma nação, nenhum reino, nenhum povo, ninguém conseguiu calar o povo de Deus, a igreja do Senhor. Autoridades, escribas, sumos sacerdotes, políticos, ninguém conseguiu calar essas palavras poderosas, essa verdade poderosa. É impossível eu e você, nós que já fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, ficar calado. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra, a nossa irmã Sandra estava dizendo aqui, ele entra e faz, eu fui de manhã na EBD, ele entra e faz aquela lavagem, ele limpa a casa, né? Ele começa a tirar aquelas coisas que nos afastam dele. Então, é impossível de nós ficarmos calados, porque eu vivi e vivo essa transformação, e com você também não foi diferente. Eu sei da onde Ele me tirou, eu sei da onde eu vim, eu sei quem era eu sei onde eu estava, e sei aonde eu estou hoje. Como é que eu vou me calar? Não posso deixar de me calar, de anunciar esta verdade tão poderosa que é a palavra de Deus. Vamos lá, Atos foi capítulo 20, ou Atos 4, né? Verso 20, mas eu gostaria de voltar com você para
Atos capítulo 1. Para a gente estar discorrendo, vendo o contexto. Por que Paulo, João, ele falou essa palavra poderosa? Eu não vou me calar, eu não posso ficar calado. Essa verdade que me transformou, eu tenho que anunciar a qualquer preço. Então a gente vai ver aqui o contexto. Atos capítulo 4, a partir do verso 1. Na minha Bíblia, ela começa assim. No caso, né? E estando. O estando aí está em letras garrafais. Na minha, não sei na de vocês. Está bem grande. Atos 4, 1. Na minha está assim. E estando, está em letras garrafais. Está chamando a atenção, né? E estando eles falando ao povo, sobreveio os sacerdotes e o capitão do templo, os saduceus, né? Então, Pedro e João, eles estavam ali anunciando a palavra de Deus. Essa palavra que transforma, essa palavra que traz cura, essa palavra que liberta, essa palavra que traz salvação. Ele estava ali anunciando, disse: olha, esse Jesus que morreu, que veio a este mundo, ele ressuscitou, ele não está morto mais, ele ressuscitou, né? A gente pode ver. E os doutores da lei, os saduceus, né? Os capitães do templo, os sacerdotes, no versículo 2, vai dizer que, na minha versão diz, e doendo-se muito do que ele ensinava ao povo. Então, eles estavam com muita inveja, porque, como nós vimos na lição aqui hoje de manhã na nossa classe, né, que esse povo, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, eles eram bons doutores, os anciões, eles eram doutores da lei, conheciam a lei, mas não tinha o Espírito Santo para orar e repreender o mal, orar e as pessoas ficarem curadas, sãs, as entidades partirem retiradas. Então, eles se doíam. Como é que esse povo, que se diz discípulo dele, menos de 3 anos, 2 anos, 3 anos, já estão fazendo essas coisas, e nós que dedicamos a nossa vida toda no aprendizado da lei, não conseguimos fazer. Aí o verso 2 vai dizer: e doendo-se muito do que ensinava ao povo, e anunciando a Jesus a ressurreição dos mortos. Verso 3: e lançando mão deles, os encarceraram na prisão até o dia seguinte. Aí prenderam ele. E aí o verso 4 vai dizer que eles formam um concílio, né? Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram e chegaram a quase 5.000. O verso 5. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciões e os escribas. Verso 6. Anas, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E o que é que eles estavam ali naquele concílio? O que é que ele estava tratando? O verso 7 vai dizer: e pondo no meio deles, né? E aí ele chega e pergunta: por que razão faz isso? Em nome de quem? Quem te deu essa autoridade para você fazer essas coisas, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse: principais, povo, vós, anciões, visto que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem, né? Que benefício foi esse? Aí você pula mais um pouquinho, vai para lá, Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Pedro e João, juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, e traziam um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Interessante, a gente falou até na escola bíblica um pouco sobre isso, né? Que a Bíblia, ela faz questão de relatar os mínimos detalhes. Ela está dizendo aqui que traziam, né, todos os dias
E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Todos os dias ele estava à porta daquele templo chamado Formosa. E a Bíblia chama atenção dizendo, ó, ele era arejado, ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Antes dele nascer, ele já tinha essa deformação. Mas por que isso? Que importância tem isso no texto? Para mostrar o poder de Deus. Não era um charlatão, como muitos têm aí hoje, que ficam na cadeira de roda, pedindo esmola e tudo mais, e depois sai empurrando a cadeira de roda e chega um certo momento, levanta, guarda a sua cadeira de roda no carro e vai embora. Não. A Bíblia está dizendo aqui, o homem, ele era coxo desde o ventre da sua mãe, para que ninguém especulasse, dissesse que era mentira, que deram dinheiro a ele. Não, ele nasceu já dessa forma. E o que é que acontece? Então, esse homem, ele passa 40 anos da sua vida desse jeito. Eu não sei quanto tempo, mas um bom tempo da sua vida, ele ficou ali na porta da igreja, na porta do templo. E as pessoas só davam a ele o que ele precisava, mas Deus, ele te dá aquilo que você necessita, aquilo que vai fazer você crescer, aquilo que vai fazer você prosperar, aquilo que vai fazer você engrandecer o nome de Deus, aquilo que vai fazer com que você traga outras pessoas para a presença dele, aquilo que vai fazer com que você tenha ousadia de anunciar a palavra dele. É isso que Deus tem para te dar. Se você ler todo o texto do capítulo 4, vocês vão ver que depois que Pedro e João cura aquele homem faz o quê? Cola em Pedro e em João. Ele disse, ó, eu estou aqui, ó, começa. Eu tinha uns pés todo torto, agora eu estou certinho. E eles não podiam, os anciões, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, os escribas, né? Eles não podiam dizer nada porque era notório, ou seja, ele viu, conhecia a mãe daquele jovem, né? Sabia, ele viu a gestação, viu como ele nasceu. Ele já nasceu coxo, aleijado, e ele disse, isso é notório, não tem como a gente tentar esconder disso, porque eu conheço desde o ventre da mãe que ele era torto, aleijado, coxo. E aí eles ficam pasmos e disse, com que poder? Com que autoridade é que vocês fazem isso? Aí Pedro chega e disse, ó, com a autoridade daqueles que vocês ajudaram a crucificar na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo, né? Aí Pedro fala isso. E ele chega, Pedro agora disse, ó, vou pregar para eles. Eles são bons na lei, em cumprir as leis, né? Ou fazer o povo cumprir a lei. Pedro não pede a oportunidade. Capítulo 4 de Atos, verso 12. E ele chega e diz para eles, ó, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens, pelo qual deve ser salvos, né? Não adianta você procurar em cima do céu, não adianta você procurar debaixo da terra, não adianta você procurar nas águas, não adianta você procurar nas matas virgens. O único que pode te dar salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Foi o único que morreu, ressuscitou e vive. E ele não perde tempo para trazer essa palavra para aqueles homens ainda. Vocês conhecem a letra, mas vocês precisam ter intimidade com o Espírito. Muitos conhecem a letra, muitos conhecem as verdades bíblicas, mas precisam ter o Espírito Santo morando dentro dessas pessoas, né? Então Pedro e João, informados, eles foram, o verso 13, eles foram informados que Pedro e João, e ele era o quê? Pessoas iletradas, não estudaram, pessoas simples, mas falavam com tamanha autoridade e poder. E isso confundia mais ainda eles, os doutores da lei, né? Eles eram iletrados, indoutos, e maravilhavam, e tinham conhecimento que eles tinham tido com Jesus. E vendo
e vendo estar com eles, o homem que fora curado, ó, ele está aí, o homem está colado com ele, né? O homem que foi curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandaram-os sair de fora do conselho, né? E o verso 16, dizendo que o que havemos de fazer com esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que eles foi feito um sinal notório e nada podemos negar. Aí por isso que o texto começa dizendo que a criança foi gerada já coxo. E aquela comunidade ali em Jerusalém, eles eram testemunha ocular. Eles viram a gestação, eles viram aquela criança sendo gerada, eles viram aquela criança nascer, e eles disseram, ó, como é que a gente vai negar isso? Todo dia a gente via, e era notório, não tinha como eles negar, não podemos negar, mas para que não se divulgasse, né, o que foi que eles fizeram? Ameaçaram, para que eles parassem de falar. E aí, Pedro, João, ele chega, o verso 19 diz, ó, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós, se é justo dizer, antes Deus, ouvir antes a voz do que fala. Então, ele disse, ó, entre o que vocês estão me pedindo, entre as ameaças de vocês, entre as perseguições que há no tempo moderno, hoje, as perseguições que está havendo, as leis que está havendo, para calar a igreja, para tirar os textos bíblicos que, né, desagrada a muitos, eu prefiro ficar com a palavra. Pode me prender, pode me machucar, pode até me matar, mas eu vou fazer a vontade daquele que me chamou, porque ele é fiel e justo para me guardar, né? Então ele disse, ó, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus falou para mim, porque eu sou também testemunha, eu vivi essa transformação também. Deus fez um milagre na minha vida. Está fazendo ainda, né? Então ele chega e diz, ó, porque não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido e falado. É um verso pequeno, um versículo pequeno, mas tem 5 verbos aí. Ó, podemos deixar falar, temos visto. Tem 5 verbos de ação. Aquele que o Espírito Santo habita não pode ficar parado, né? É um versículo cheio de ação. Deus falando ao meu e ao teu coração. Aí o versículo 4, capítulo 4, verso 20, começa assim: porque não podemos expressa a capacidade ou habilidade de realizar uma ação. Quem aqui tem a capacidade de realizar alguma coisa? O texto aqui ele está dizendo isso, ó, porque não podemos. Esse não aqui é um sim. Ele está dizendo, não vai me parar, porque não podemos. Esse podemos, na gramática, ele expressa a capacidade ou habilidade de realizar uma ação. E eu perguntei, quem aqui tem a habilidade, a capacidade de realizar algo no reino de Deus? Quem pode visitar alguém? Quem aqui pode visitar uma pessoa? Ninguém? Quem aqui pode orar para uma pessoa? Amém. Deus abençoe. Então, ele está dizendo, ó, essa palavra é para você. Você é capaz. Você pode fazer algo por alguém. Você pode, né? Você tem a capacidade, a condição de ler a Bíblia toda? Você tem? E por que você não faz? Você tem a capacidade, né, de orar pelas madrugadas? E por que você não faz? Responda você e Deus. Você tem a capacidade de jejuar 2 vezes na semana, 3 vezes? Por que você não faz? Você tem a capacidade de falar do amor de Deus no seu trabalho, no baba, na faculdade, aonde quer que você esteja? Você tem capacidade de fazer isso? E por que você não faz?
A palavra está dizendo, não, porque não podemos ficar calado. Como é que existe um Deus dentro de você que fez uma transformação tão grande, que o Espírito Santo ele habita em você, o Espírito Santo faz morada, e você não quer anunciar essa palavra? Tem algo errado aí, né? Porque não podemos. Temos que falar. O termo que vem a seguinte, o verbo, é o deixar. Aqui carrega a ideia de permitir. Eles estão dizendo, nós não vamos nos calar, porque nada vai fazer a gente parar. Expressa verbalmente pensamentos, sentimentos, informações e a proclamação da mensagem redentora, né? Não vou deixar. Não podemos e não vou deixar. São verbos que falam, que nos motiva a continuar a proclamar as verdades bíblicas, né? Temos vistos e ouvido. São o finalzinho, são mais 2 verbos que nós temos aqui. Essa palavra ela destaca a posse e a capacidade sensorial, ó, porque não podemos deixar do que nós temos visto e ouvido. Visto e ouvido. É notório, é real. Ninguém pode desfazer isso, porque é algo que realmente aconteceu. A transformação que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez na tua vida, as pessoas que moram próximo de você, as pessoas que conhecem a sua história, é notória. Elas veem isso em você. Então você não pode se calar, porque elas precisam também, um dia, receber essa palavra, né? Aquilo que você viu, aquilo que você ouviu. Essa palavra destaca a parte sensorial, né? Expressa a experiência vivida pelas obras e ensinamentos de Jesus Cristo. É você que não crê naquilo que você nos ensinamentos de Jesus Cristo. É você crer nos ensinamentos de Jesus Cristo. Como? É você ser ensinado através dos seus ouvidos. Isso que você está ouvindo agora, essa palavra, aí você vai dizer, ó, eu consegui aprender pela minha audição. Tem pessoas que dizem assim, ó, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Mas essa palavra não. Que eles estão anunciando aqui, ela entra e fica no coração. Ela é guardada no teu coração. Ela é guardada no coração de quem tem em casa ouvindo esta palavra, né? Então, anuncie esta palavra. Você precisa ter intimidade com Deus. Não basta só você ter o Espírito Santo. Não basta só você ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter intimidade. Você precisa se relacionar com esse Deus. Diácono Adílio, chegue aqui, por favor. Só é tocado pelo Espírito Santo quem tem intimidade com Ele. Você deixa as pessoas lhe tocar assim? Só quem tem intimidade que o Espírito Santo vai tocar. Vai enxugar as lágrimas. Obrigado, meu irmão. Né? Vai sentir o abraço do Espírito Santo. Vai sentir o toque. Vai ser impulsionado. Eu tenho que fazer. Eu tenho que falar. Ninguém vai me calar. Aconteça o que acontecer. Como nós vimos aqui. Os leões, o Coliseu não pôde me calar. Eles tentaram de todas as formas. Pegavam os cristãos, crucificavam. Pegava, sabendo que era da família cristã, botava lá para os leões, os animais ferozes matar. Pegava os cristãos, colocava para acender, como se fosse poste, durante a noite. Fazia tocha humana. E quanto mais eles faziam isso, mais a palavra era anunciada. E por que hoje você tem vergonha? E por que hoje você quer ficar calado? Essa palavra é uma palavra que veio falar também ao teu coração. E você, amigo, querido, visitante,
Nesta noite, Deus, Ele quer fazer uma transformação em tua vida. E eu faço como Pedro e João: ouro nem prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus, Ele quer te dar uma vida eterna. Jesus, Ele quer transformar a tua vida. Jesus quer carregar, trocar esse fardo que você tem. Tem alguém que quer dizer sim para Jesus essa noite? Tem alguém que quer essa mudança de vida? Quer deixar de viver os seus próprios conceitos e agora dizer: não, a partir de hoje eu quero ser guiada, eu quero ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que o Espírito Santo de Deus habite em mim. Eu não quero ser apenas criatura, eu quero ser filho de Deus. Porque só é filho de Deus todos aqueles que confessam o nome de Deus. Quando nós confessamos que Jesus Cristo veio a esse mundo em carne, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele é o Senhor da sua vida, aí você agora é enxertado, você é um herdeiro dos céus. Você passa de criatura, passa a ser filho de Deus. Tem alguém? Se não, nós queremos agradecer já a oportunidade, queremos passar a palavra para o nosso querido pastor Paulo. Amém? Está chegando ali. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus possa completar aquilo que, porventura, eu não soube me expressar, mas eu tenho certeza que essa palavra não vai ficar só na tua mente, ela vai descer para o teu coração. E Deus, a seu tempo, vai fazer germinar mais ainda do que Ele tem falado. Amém?